Olá, futuros colegas auditores aqui da Receita Estadual de Goiás. Estamos aqui no nosso curso de LTE nas 7 fontes para falar de um tema importante que é a parte de penalidades. Mais especificamente, vamos tratar sobre a limitação que nós temos na nossa Lei 11.651 sobre a aplicação de multas em percentual. Então vamos aí ao dispositivo. Então, o artigo 71A do parágrafo 3º, ele trata o seguinte, vou pegar aqui nosso marca-texto. Nas infrações cujo valor da multa seja obtido por meio da aplicação do percentual sobre o valor da operação ou prestação, mercadorias ou serviço, deve ser observado o seguinte: se a penalidade ela for aplicada de forma conjunta com o imposto, ou seja, penalidade mais tributo, o valor da multa fica limitado ao valor do imposto, certo? Se a penalidade for aplicada isoladamente, ou seja, diferente daqui, né? Aqui é conjunto, aqui é isoladamente. O valor da multa fica limitado ao valor obtido pela aplicação. Então, vamos lá, nós temos dois casos distintos quando a multa ela é aplicada isoladamente. Ou ela vai ser aplicada a alíquota prevista para a operação, tá certo? Operação, prestação, mercadoria ou serviço, sem considerar o benefício. Ó, isso aqui é importante, pessoal. Então, no levantamento, nós consideramos os benefícios fiscais, quando nós fazemos nosso levantamento, nossas auditorias. Entretanto, para a multa, nós não consideramos o benefício fiscal. Então, isso é importante. Ou temos ainda o outro caso aqui, que é do percentual de 12%, ou seja, nós não aplicaremos, não é mais a alíquota do tributo, é a alíquota de 12% na impossibilidade de determinar a operação, prestação a mercadoria, serviço correspondente ao lançamento do crédito tributário, certo? Então vamos ao nosso mapa mental aqui, né, que a gente coloca toda a lei estruturada, bem facilitada, aqueles pontos mais importantes. Então, sobre a limitação de penalidade, o que nós temos? Nós temos duas situações. A primeira situação é a penalidade mais imposto, tá certo? Então, quando tiver penalidade mais imposto, o que vai ter? O que nós teremos? A multa fica limitada ao valor do imposto. E a segunda situação é penalidade isolada, ou seja, penalidade de forma isolada, sem o imposto. O valor da multa fica limitado a uma dessas duas situações aqui, ó. Qual é a primeira situação? Quando eu for possível identificar qual que é a operação, qual que é a prestação do serviço ou a mercadoria, nós vamos utilizar o valor da alíquota para aquela operação, para aquela mercadoria, sem considerar benefício fiscal, tá ok? E se não for possível identificar, aí nós aplicamos 12%. Então já é uma alíquota prevista aqui na nossa legislação, 12%. O auditor nem vai pensar. Agora, vamos dar alguns exemplos, como que isso se aplicaria? Eu ressalto que eu acredito que esse tipo de cobrança na nossa prova, se vier, ele virá de uma maneira mais literal. Entretanto, vamos nos preparar aqui no curso, a gente está preparando o aluno para realmente gabaritar a prova. Então, o exemplo prático, além dele facilitar o entendimento, ele facilita também a memorização. Então, o exemplo 1. Suponhamos, aqui, ó, um atacarejo infante velho de guerra comercializou bebidas, cervejas e refrigerantes, sujeitos à substituição tributária, sem emissão de documentação nas operações de vendas. Numa auditoria específica de mercadorias, o auditor fiscal, daqui a pouco vocês aqui, né, identificou uma omissão de vendas no valor de R$ 1 milhão. Então, ele vendeu lá bebidas, né, cerveja e refrigerante, a 1 milhão sem emitir nota fiscal, sendo 500 mil em refrigerantes e o resto cerveja. Ou seja, nós temos aqui 500 mil reais cerveja e 500 mil de refrigerante. O que nós temos aqui? É um caso de substituição tributária, né? Então, até um caso mais complexo eu peguei. Quando nós temos o caso da substituição tributária, nós não vamos cobrar o imposto, nós só vamos aplicar a multa. Por quê? Se a mercadoria ela entrou com nota fiscal, ela só está saindo sem a nota fiscal, não cabe eu cobrar, porque esse tributo dessas mercadorias com substituição, eles foram retidos lá na indústria, né? Então, quando eles venderam, já foi pago o ICMS. Na verdade, o que está faltando é um controle, às vezes por uma omissão de receita. Então, então, nesse caso, a gente só vai cobrar multa. Nesse caso, substituição, a gente não cobra o tributo, tá certo? Então, a gente vai entrar em qual caso? Quando é substituição.
eu não acredito que seja cobrado esse entendimento numa prova. Eu só estou explicando num caso mais real, para ficar mais fácil para vocês, né, para fazer uma conexão com a realidade. Então, é o segundo caso aqui, ó. Nós não vamos cobrar imposto, nós só vamos cobrar a penalidade isoladamente. Então, nós vamos aplicar um desses dois casos. Aqui eu sei que as mercadorias são cervejas e refrigerante, eu consigo identificar a operação, concorda comigo? Eu ainda consegui apurar, ó, o auditor apurou que 500 mil era de refrigerante e o restante cerveja. Numa auditoria específica de mercadoria, nós conseguimos saber qual mercadoria foi. A gente consegue fazer isso, uma técnica de auditoria que a gente consegue individualizar cada mercadoria ali, cada uma delas. Como foi o caso aqui. Qual é a multa prevista nesse caso? O artigo 71, inciso 7, a linha L, diz que a multa é 25% do valor da operação, pela falta de emissão de documentos fiscais exigida. Ele continua, mas o mais importante isso aqui. Então, nós sabemos que a multa é 25%. Vamos ver o caso? Então, para a cerveja, 25% é a multa, né? Ou seja, 500 mil, que foi a omissão de vendas pela não emissão de documentação fiscal, vezes o valor da multa, que é 25%, daria 125 mil de multa. Perdão. Aqui lembrando que no caso da cerveja, tá? É um caso que nós temos aquele adicional de 2%. Nós já explicamos para vocês. Então, ele incide o adicional. No caso, eles cobraríamos 27%. Mas, para facilitar aqui, vamos considerar 25%. O limitador da alíquota sem benefício é 25%. Por quê? Porque é o valor da alíquota previsto na nossa legislação. Por isso que eu falei aqui do adicional de 2%. Poderíamos limitar a 27%? Sim, porque além dos 25%, nós temos o adicional de 2%. Mas vamos limitar aqui a 25%, não faz diferença nesse caso. Então, 500 mil vezes o 25% do limitador, o limitador aqui é 125 mil. Logo, como o limitador é igual ao valor da multa, o que nós vamos aplicar de multa? Vamos aplicar 125 mil reais de multa nesse caso. E no caso do refrigerante? No caso do refrigerante, a alíquota do refrigerante ela é 19%, concorda? 19%. Só que a multa é 25%. Então, vamos lá, 500 mil vezes os 25% da multa, dá 125 mil, que ele aplicaria nesse caso aqui. Só que o limitador é a alíquota sem o benefício. Como a alíquota é 19%, vai ser 500 mil vezes... Tá errado aqui, tá? Pessoal, só peço desculpa aqui pelo erro. 500 mil vezes os 19% vai dar 95 mil. Logo, por mais que a multa dá 125 mil, eu só posso cobrar para o limitador da lei 95 mil. Então, a multa, nesse caso, eu vou aplicar 95 mil. No caso, o auditor, ele faria um auto de infração lançando 95 mil mais 125 mil. Então, compreenderam como funciona esse limitador? Vamos a um segundo caso agora. Tá, antes, Renato, professor, e se nós tivéssemos aqui uma mercadoria, o valor não fosse uma mercadoria com substituição? Vamos supor que a mercadoria aqui ela fosse, não fosse o caso de substituição, nós teríamos a omissão de saída, cobraríamos imposto. Vamos pegar esse caso aqui? No caso do refrigerante, suponhamos que aqui não fosse refrigerante, que aqui fosse uma mercadoria qualquer lá que incidisse aqui os 19%, por exemplo, soja. Se aqui fosse soja, né? E a gente achasse a omissão, nós cobraríamos o ICMS de 19% em cima dos 500 mil, que daria 95 mil, tá certo? Mas a multa também limitada ao valor do tributo. Como o ICMS é 95, a multa vai ser limitada a 95 mil também. Então, no caso aqui, eu ia lançar 95 mil mais de ICMS, mais 95 mil de multa. Compreendeu? Ficou claro? Então, com isso, a gente conseguiu trabalhar tanto esse caso aqui, quanto esse caso aqui. Ó. Vamos trabalhar agora o segundo caso. Então, aqui, ó, no outro exemplo, o auditor fiscal da Receita Estadual, em uma operação do fisco, tá? Isso aqui acontece muito, pessoal. Eu já passei por todas essas situações que eu estou te falando, tanto auditoria específica com substituição, sem substituição, faz parte do dia a dia. Espero em breve vocês também estarem ombreando comigo aqui, lado a lado, ajudando nessa tarefa. Então, uma operação do fisco na empresa Bebuns Fraudários identificou a existência de caixa 2. Então, caixa 2 na empresa. O valor apurado de caixa 2 foi de R$1 milhão, sabendo que todas as mercadorias comercializadas estão sujeitas ao benefício da isenção ou substituição, ou seja, logo não há a cobrança do tributo, né? E ainda, não foi possível identificar as mercadorias para determinar as alíquotas.
Qual o valor da multa aplicada? Pessoal, caixa 2 é uma situação diferente, onde eu não consigo, raramente a gente consegue identificar qual foi a mercadoria vendida, principalmente só quando realmente é uma empresa na qual ela só comercializa um tipo de produto. Caixa 2 é quando a empresa ela faz vendas sem declarar as receitas, ela não consegue, ela não tem emissão de documento, ela simplesmente recebe aquele dinheiro lá, um caixa sem controle, ela não dá entrada e a gente consegue descobrir que ela vendeu, por exemplo, R$ 1 milhão, mas eu não sei do que ela vendeu. Então, o que que ocorre nesse caso? A gente apurou um caixa 2 de 1 milhão, eu sei que sem emissão de documento fiscal, né, então não há o controle. Nesse caso, se aplica também o 71. Então, é uma multa de 25%. Qual seria aqui o valor de. Qual seria o valor que nós iríamos cobrar a título de multa? Então, 1 milhão vezes 25%, 250 mil, certo? Seria o valor dos 25%. Só que o limitador, nesse caso, como eu não conheço, é 12%. Então, 12% de 1 milhão é 120 mil. Logo, a multa é 120 mil. Então, compreendeu como funciona esse limitador? O mais importante é vocês decorarem isso aqui. Eu acredito que se cair vai ser uma questão literal, mas eu espero que com esses exemplos e com essa explicação fique mais fácil o entendimento e até a fixação. Então, ficamos por aqui.